de depressão maior, aqui os transtornos emocionais, tá? Quais que são os maiores causadores de suicídio? Transtorno de depressão maior, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, transtornos relacionados ao uso de substâncias. Vou passar rapidamente por eles, tá? Nosso tempo está esgotando. Transtorno de depressão maior, considerado o transtorno mental mais comum entre as pessoas. Tristeza é um estado de profunda desesperança, perda de interesse em atividades que eram prazerosas, sentimentos de inutilidade e culpa. A pessoa depressiva não enxerga o futuro, e a dor emocional se torna tão insuportável que a morte é vista como uma única forma de alívio. Nesse livro Corações Abertos, aqui tem um estudo específico para entender o aspecto bioquímico da depressão. Então, vai trabalhar lá os neurotransmissores, carência de noradrenalina, dopamina, sertralina, serotonina e outros elementos importantes, como lítio e outros. Então, dá uma olhada com carinho nesse item que trata a respeito do transtorno de depressão maior. Por quê? A pessoa vai compreender, está no capítulo, na página 190, tá? Corações Abertos. Aí tem o aspecto doutrinário primeiro, todas as informações da doutrina espírita a respeito da depressão, depois a gente estuda o componente vontade, depois a gente reflete sobre o desequilíbrio dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, alterações na anatomia e conectividade cerebral, hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala, conectividade neural. Depois tem falando sobre os antidepressivos, depois tem falando sobre a neuroplasticidade, reconstruindo as conexões cerebrais, tudo isso dentro da depressão. Depois, uma abordagem da depressão, da psicologia, da psicanálise e ciências sociais. Depois, a neurociência. Depois, as contribuições filosóficas para a depressão. Depois, compreendendo o conteúdo doutrinário. Uma chamada de atenção para os expositores espíritas, soluções de acolhimento. O que dizer, o que não dizer e o que dizer para uma pessoa com depressão, tá? O que não dizer para uma pessoa com depressão? Isso. O que não dizer para uma pessoa com depressão? Levanta a cabeça, anime-se. Todo mundo tem problema. Trate de sair dessa. Depressão não é doença de verdade. Você vai melhorar se fizer exercício, dieta, sair com os amigos. Outra fala, infeliz. Já faz tanto tempo, quando você vai melhorar? Ou então virar para a pessoa e dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo. Não, gente, nós não sabemos o que o outro está sentindo. Pense positivo. Tenha fé em Deus. Ore, você está precisando de orar, né? São coisas que a gente não deve dizer. Outras, como por exemplo, seja forte, não é? Se você estudar o Evangelho e a doutrina espírita, você não vai sentir isso, você não vai ter isso. Se você fizer tratamento espiritual, você não vai ter depressão. Tá? Isso é fruto de ignorância, de desconhecimento. E aí tem as formas de acolhimento. O que seria interessante dizer, tá? Eu me importo com você, quero te ajudar. Tudo bem se hoje for um dia difícil. Tem muita coisa, tá, gente? Dá uma lidinha com atenção, porque vale a pena. Você coloca, se for a pessoa procurar, né?
E isso é a gente, você pode usar isso no dia a dia, mas dela. Eu piorava o quadro das crises de ansiedade da minha filha porque eu não sabia o que dizer. Ela detectou que a filha dela fica pior depois que conversava com ela. Porque o que ela falava, que ela não sabia o que falar, as intenções das melhores, ela piorava o caso da filha. Por exemplo, você está no trabalho e sabe que a pessoa está depressiva. Sim. Você vai ser a pessoa te procurar, você falar alguma coisa? Não, porque às vezes ela não vai te procurar. A empatia faz com que a gente vá ao encontro da pessoa, se a gente observa que a pessoa está muito cabisbaixo, está muito calado. Pode chegar. Claro, pode chegar. Agora, o como chegar é que é a questão. Não é? O como chegar é que é a questão. Geralmente as pessoas querem. Ah, mas por que você está chorando? A pessoa não sabe. Ah, mas por que você está assim? A pessoa não sabe. A depressão não tem uma causa, um problema. Ela é um acúmulo de fatores que levam a pessoa a desencadear um quadro. Não adianta virar para ela e falar, você tem que orar, fulana. Ela não vai orar, ela não consegue nem escovar, nem tomar banho, ela vai orar. Entende? Então, daí que está a importância do livro, para a gente ter uma percepção do universo da pessoa que está inserida ali. Ontem a mãezinha estava contando para a gente que virou para a filha e falou com ela assim, minha filha, mas eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar. Ela falou, mãe, nem eu sei. E aí ela aprendeu que é só estar junto com a pessoa. Você não tem que ficar falando, porque a gente tem que aprender, gente, a silêncio. A presença basta. Não tem que ficar falando, a pessoa não quer sermão, não é falta de conhecimento que a pessoa tem, entendeu? Então, não tem que ficar falando, não quer. Ela já está com a cabeça cheia, ela já está sofrendo, ela não quer ouvir nada. Não adianta falar nada para a pessoa. O tratamento pode acontecer da pessoa ter oscilações e crises. Entende? Então, geralmente, e isso é relativo a cada um, tá? Porque existem pessoas que gostam de ficar mais sozinhos. Que na hora da dor e do sofrimento, a pessoa não quer interagir, ela não quer o outro, ela quer sofrer sozinha. Porque cada um elabora o sofrimento de uma forma. Tem pessoas que precisam desabafar, tem outras que não têm necessidade nenhuma de desabafar. Se ela falar, ela sofre mais, né? Isso vai depender. A Inês pode falar melhor que a terapeuta, né, Inês? Tem dentro da terapia. Fala, por favor, Inês, sobre essa diferença de um paciente para outro. Uns gostam de falar muito e outros não falam nada. Não tem pessoas que são pacientes não gostam de falar. Mas o mais importante é você se colocar à disposição. A pessoa sabe, você não. Eu acho que a pessoa já estava no nome. Ela falou assim, quando eu percebi, eu comecei a falar para ela assim, quando eu não sabia o que falar, eu chegava para minha filha e falava assim, só isso já é maravilhoso, porque a pessoa sabe que tem alguém aqui do lado. Agora, outras pessoas querem falar. Você precisa de falar, precisa de abraço, de colo. Não, é muito baixo. E tem outras pessoas, uma coisa que eu falo muito na SEAC lá, a gente fala, inclusive nos cursos, um erro que é muito comum. A gente espírita tem muito hábito de abraçar. Só que quando a pessoa é novata, a pessoa chega, a gente tem que esperar que a pessoa faça o movimento. Nós não devemos ir abraçar a pessoa, porque principalmente quando a pessoa está num quadro de sofrimento muito grande, nem sempre ela gosta de toque de abraço. Então, às vezes, a gente acha que a gente está colhendo, a gente está criando uma que a pessoa, se todo mundo fica abraçando a pessoa e ela não quer toque, qual que é a probabilidade dela voltar? Nenhuma. Se a pessoa fica o tempo todo falando, tá no cantinho ali, se o tempo todo aparece uma pessoa e fala, não, vamos interagir, fulano. Gente, é o jeito da pessoa, deixar a pessoa do jeito que ela quer ficar. Ela quer ficar num cantinho, que fique. Ela quer interagir, que interage. Ela quer respeitar essa condição, porque às vezes a gente para mais do que ajuda. Daí ouvir as pessoas, quem tem que dizer é a pessoa. O que é
bom para ela, né? Então, o mais importante é isso, a gente entender o universo para ver como que a gente pode agir melhor. Porque, do contrário, ao invés da gente ajudar, a gente coloca mais pressão na pessoa. Liga todo dia para saber como é que tá. A pessoa vai dizer, tô na pior. Imagina todo dia alguém ligando para saber como é que tá e a pessoa dando a notícia. Continua a mesma coisa. Tô péssima. Isso é pressão, gente. A pessoa tá com fardo, isso é um fardo a mais. O ideal, por exemplo, no caso que você fala, isso. Pode me chamar. Como? Porque você está respeitando o limite da pessoa. E a pessoa sabe que tem um ponto de apoio. Excelente. E aí, se ela quiser, o momento que ela sentir a vontade, ela vai saber que já tem esse apoio. Enfatizar que vai ficar entre vocês, porque o problema é a confiança. A pessoa que tem um transtorno emocional tem um problema de confiança muito grande. Por quê? Porque ela, o tempo todo ela é colocada como fraca, como, sabe? E a questão da confiança, ela é fundamental. Então, dizer para a pessoa, olha, o que a gente vai conversar entre nós, pode confiar em mim, né? Você pode ficar tranquila, que eu não vou colocar para ninguém, entendeu? Para dar a pessoa sentir que em você ela pode confiar. Porque é muito complicado, sabe? Tem uma moça no meu livro, que vai sair agora, que é do passe espírita ao magnetismo humano. Eu pedi que ela contasse um pouco da história dela. Eu perguntei para ela assim, eu chamo ela no livro de Pequena Buda, porque ela é uma menina extraordinária, ela faz parte da SEAC e do Projeto Espírita Ligado também. Ela é uma pessoa especialíssima, inteligentíssima, tem um pensamento super elaborado, refinado, as reflexões da Evangelho são profundas e ela está na luta em relação à bipolaridade e tem, assim, desde que eu conheço a luta contra a ideação suicida. E aí eu perguntei para ela, falei, olha, você pode pôr seu nome ou você prefere que não coloque o seu nome? Aí ela falou comigo assim, não, eu prefiro que não coloque, porque as pessoas ficam com dó. E é verdade. Geralmente a pessoa é tratada de uma forma diferente, todo mundo fica assim, né? Com dózinha, não é dó, a gente tem que amar a pessoa, não é sentir dó da pessoa. Né? Então, o que ela colocou é uma realidade, começa a tratar a pessoa de forma diferente, acha que a pessoa não tem capacidade para fazer as coisas, né? Porque tem quadro. Então, enfim, é uma realidade, sabe? E isso é mais comum do que a gente imagina. Por isso que a gente tem que se preparar. E é uma bênção quando a gente tem a oportunidade de criar um espaço fraterno para a pessoa chegar e compartilhar. Que tem uma questão, que tem que trata alguma coisa, né? Isso diz muito sobre a instituição espírita, quando a instituição de fato é fraterna, tem um vínculo, né? Que a pessoa se sente à vontade para compartilhar. Porque se a pessoa não compartilhar naquela casa, ela vai procurar outra, gente. E aí é uma vergonha para nós. Uma roda de conversa, não. Nos casos mais graves, não. Roda de conversa é quando a gente está, vamos supor, a gente está aqui, está todo mundo medicado, a gente está minimamente, né? Aí a gente pode compartilhar no sentido de compartilhar mesmo, de trocar. Mas no momento de fragilidade, de vulnerabilidade, que a pessoa está sensível, não, o ideal é que seja, porque se a pessoa fala uma coisa ali, a outra acha que ela está no direito de dizer para ela o que ela vai fazer. Isso é muito comum. Já viram isso em casa espírita? A pessoa chega e compartilha um problema, uma dor, uma luta, aí o outro lá atrás levanta a mão e quer dar a solução. Ninguém sabe, ninguém conhece esse universo, é uma coisa nova. Então, por isso que tem todo cuidado para a pessoa não falar publicamente, entendeu? E sempre quando for fazer qualquer coisa terapêutica, tem que ter um profissional ali para conduzir e orientar, entendeu? Quando já está nessa parte, crise de estudo, é necessário que a pessoa tome medicação ou uma terapia? Sempre partindo da terapia, o terapeuta indica o psiquiatra. É o terapeuta que vai dizer se dá para tratar com a terapia ou se tem que ser encaminhado pelo psiquiatra. Entendeu? Não é só a crise de choro. A depressão é falta de vitalidade, não é só tristeza.
A tristeza é um dos fatores. Por que a gente não pode estabelecer depressão como sinônimo de tristeza? Porque as pessoas sorriem. Tem humoristas aí que são conhecidos, que são humoristas e depressivos. Que é quando eu costumo brincar e dizer nas palestras, eu tenho cara de depressiva? Quantas e quantas vezes eu fui da palestra instituição espírita, ia mal, chegava lá, melhorava só naquele curto período da palestra, que aí entra o fator mediúnico, que dá uma aliviada, acabava a palestra, voltava para casa querendo morrer. A pessoa às vezes não quer procurar um profissional. Mas aí vamos uma coisa de cada vez. Aí veja bem, você falou da tristeza. O pior dano é a perda que a pessoa tem na família, no trabalho, vai impactando em tudo. A pessoa já não consegue trabalhar, a pessoa... É esse que é o fator determinante, não é só a tristeza. Me fiz entender? Tá? Porque a pessoa às vezes está até alegre ali, mas ela começa, por exemplo, aí ela não consegue trabalhar mais, aí coisas que ela gostava de fazer, ela para de fazer, e aí ou ela começa a comer muito, ou ela para de comer, só fica emagrecendo, ou então engorda muito. Isso tudo somado que é o transtorno, não é uma coisa só. Que é uma coisa só, por exemplo, a tristeza profunda pode surgir de um luto ou de um término de um relacionamento. Mas a pessoa vai trabalhar, a pessoa não perde vitalidade. A depressão é um conjunto de elementos que causam prejuízo social. Em tudo. Relacionamento em tudo, entendeu? Nesse sentido, por isso que tem que levar para um profissional. É o profissional que vai avaliar para saber o que é. Vai pedir uma bateria de exame de sangue para ver se não é carência de B12, se não é carência de vitamina D, se não é carência de lítio, se não é carência de ferro, porque pode ser fruto de uma carência de uma substância específica que está gerando determinados sintomas que são semelhantes a sintomas de transtornos emocionais. Entendeu? Por isso que é o profissional que vai dizer se é depressão ou não. Aí eu tô com sintoma de depressão, mas não quer dizer que é depressão. Porque a depressão é um conjunto de elementos, de sinais que vão sendo somados e que o diagnóstico surge daí. A carência de B12 dá sintomas muito semelhantes à depressão. Da queda de cabelo, ou emagrecimento, ou hipersonia, ou insônia, ou a pessoa come demais, entendeu? Fraqueza profunda. Por isso que é o profissional que vai avaliar. A instituição espírita não tem jamais condições de fazer. O que ela pode fazer é acolher e conscientizar a pessoa, procurar um profissional. Mas quem vai resolver é o profissional. E aí, qual foi a sua outra pergunta? Você perguntou sobre a tristeza, e aí você perguntou sobre uma outra coisa. Não quer procurar, veja bem, uma criança, quando você fala com ela, criança doentinha, né? Criança doentinha. Aí, o quadro dela tá grave, ela tem que tomar bezetacil. Você deixa ela morrer, para ela não sofrer. Ou você dá bezetacil sabendo que ela vai espernear, ela vai sentir dor, é isso. Quando a pessoa com transtorno emocional, ela perde o senso crítico e a capacidade de decidir por você, cabe os responsáveis decidir por ela. Porque a pessoa está com uma redução, o lobo frontal não funciona da forma que a pessoa é saudável. A pessoa começa a se atentar contra a sua própria vida, oferecendo risco a si mesmo. A gente não pode deixar. Cabe a pessoa que está ali do lado, que está observando, fazer alguma coisa. E vai conversando, tenta conscientizar, tenta fazer alguma coisa. Chega um limite, a pessoa não quer e está oferecendo risco a si. Aí a gente tem que tomar uma decisão delicada, mas é fundamental. Que é levar a pessoa, querendo ou não, para um atendimento médico, para salvar a vida da pessoa. Naquele momento ela vai xingar, ela vai brigar, vai ameaçar de morte, mas um dia ela vai agradecer. Por quê? Porque a pessoa dentro de um quadro de desorganização mental, de sofrimento mental, ela não tem condições de decidir. Entendeu? Cabe aí os responsáveis. Tanto que, se uma família deixa uma pessoa praticamente abandonado, é abandono de incapaz. A família responde judicialmente para isso. Vocês já ouviram falar nisso, né? Então, a gente que está do lado é que tem que tomar a decisão pela pessoa, entendeu? Pois não. Tem uma situação
já passou aqui, porque ela tem crise, né, também, assim, não queria tratamento, tinha assim, orgulho de falar mais alto, então assim, ela ia no caso, só medicamento, aí ela tinha que olhar para toda, eles tinham que ir passando conhecido para não vê-la entrando, né, porque ele é só doido, né? E ela beleza. Aí dessa pessoa, no problema dessa pessoa, ela não estava seguindo o tratamento, não deixou ninguém entrar na casa dela, a casa simplesmente só acúmulo de lixo. Sim. Entendeu? Ela fica prostrada na cama. Sim. Aí agora a filha mora com ela, mas a filha também está ficando na mesma situação. Fica, se não tratar, fica doente junto. Entendeu? E aí tem a irmã que mora aqui. Só que ela não deixa nem entrar na casa. Sim. Ela ia ter se forçada a tomar medicação. Sim. Ia ficar. Isso mesmo. Aí, ó. Aí hoje ela não fica perambulando na rua, mas ela fica de casa. Mas é capaz de virar essa ela é capaz, ela tem condição de pensar e falar com a filha. Vamos falar, né, para a irmã dela, que o fogão não está funcionando mais, nem a geladeira. A gente compra uma cesta básica e volta lá para fazer comida para a gente. Entendeu? Isso a irmã me contando, né? A Silvia falou isso para ela. A mãe tinha falado, combinando. Aí eu falo, não tem isso, porque ela é depressiva. Né? Ao mesmo tempo, eu falo, às vezes, que é preguiça também. Não quer fazer mais nada. Às vezes, será? Não, eu falo assim, às vezes, quando ela está, né, sei lá, um pouco normal, porque a pessoa tem intenção de aprender, eu acho que ela tem que estar psicológica um pouquinho melhor, não? Não, isso faz parte do quadro depressivo. A primeira vez que eu estive no psiquiatra, eu virei para o Dr. Mohamed, que é o meu psiquiatra, e disse para ele assim: doutor, eu tenho uma impressão que a depressão emburrece a gente. Ele falou: não, você não tem impressão, não, eu vou te explicar o porquê. E ele explicou, chegou a dizer que o quadro de depressão é tão violenta, a depressão é tão violenta no cérebro, no sistema nervoso, que chega a alterar a anatomia do cérebro. O lobo frontal reduz de tamanho, a pessoa não vê as coisas de uma forma real, ela não pensa e ela se compromete a cada dia, porque ela faz uma burrada atrás da outra. Porque a gente só consegue fazer essa análise porque a gente está saudável. Então a gente consegue fazer essa análise. Não, mas que pensamento, hein? Para não ter que fazer comida, isso é o pensamento de alguém saudável. Mas a pessoa doente, e talvez ela precise mesmo que alguém faça comida para ela. Porque está até bem. Do jeito que você está colocando, tá levantando da cama, tá bem. Eu conheço o caso que a pessoa ficou 3 meses prostrada, ela não conseguia fazer uma comida. É comum depressivo não tomar banho, tá? Depressivo não escovar dente. A pessoa, ela tá querendo morrer, ela vai escovar dente pra quê? Ela tem força para escovar dente. Então, por isso que é uma coisa que se a gente não ouvir alguém que passou pela experiência e que saiu da experiência, a gente não entende, porque a gente vai achar que a pessoa está com frescura. Mas por que não trata? Porque ela está doente. Por isso que ela não trata. Ela não trata porque ela não tem cognição suficiente para olhar e falar: eu vou tomar esse medicamento todo dia porque eu preciso dele. Quando ela melhorar, ela vai tomar com regularidade, mas enquanto ela não melhorar, é alguém dando na boca. Abre a boca, talvez assim, engolir, ou então injetando. Entendeu? Nesse caso, os responsáveis são a família. A família não está conseguindo, então chama o serviço social. Mas que alguém tem que fazer, tem. Porque se ela morrer, não é suicídio, é homicídio. Entende? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Eu estou querendo chamar a atenção que frente a uma pessoa doente, a gente pode esperar tudo. Tudo. E a gente tem que olhar e dizer: meu Deus, a pessoa chega até esse ponto? Chega. Ela não está em condições de analisar racionalmente e ela vai fazer uma bobagem atrás da outra. Porque ela não está bem.
Entendeu? Daí a gente vê coisas das mais, assim, absurdas. Porque a pessoa não está bem. Você leva uma pessoa para uma natureza, vamos passear, você vai melhorar. É fria, tá? É um perigo, eu contei isso. Lá numa aula que eu tive a oportunidade de dar na SEAC sobre TDM1, que é o tratamento de depressão pelo magnetismo, de um jovem que depois da palestra ele me chamou para contar que o amigo dele estava num quadro gravíssimo de depressão com ideação suicida. Aí os amigos tiveram uma ideia genial, aquelas ideias geniais, né? Chamaram ele para ir para uma cachoeira. Ah, que fantástico. Vamos passear, você está precisando de natureza, a vida é tão linda, você querendo morrer, meu filho, vamos passear, que aí você vai ver coisa bonita, você vai desistir de morrer. Diz que a primeira coisa que ele fez foi chegar lá e olhar e pensar assim, será que se eu pular daqui eu morro? Só que a questão é que ele verbalizou, ele falou em voz alta. Na hora que ele falou, o amigo dele tomou aquele choque e pensou, meu Deus, o que nós fizemos? E para tirar o indivíduo de lá? E isso é a mentalidade de alguém saudável, que não mergulha no universo do outro e quer ajudar. Nós não conseguimos ajudar ninguém se a gente estiver no nosso universo. A gente tem que mergulhar no universo deles. Daí eu achar que o Freud era um gênio. Porque o Freud foi aquele que pela primeira vez alguém deu ouvido a pessoas que estavam em processo de desorganização mental. É muito fácil eu do meu universo de tal que é adequado, inadequado, que fulano precisa ou não precisa. Quem tem propriedade para falar é quem passou pelo quadro. Quem sabe virar e dizer, gente, não é possível. Eu era assim. Aí quando você vai ver, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu até brincava assim, minha vida vale R$13,90, que era o preço da sertralina. Um medicamento que custa R$13,90. Vocês já pensaram que uma vida pode valer R$13,90? Vocês já pensaram nisso? Isso só é a conclusão de quem estava quase morrendo. De que uma vida, a pessoa é resgatada por um medicamento simples, que custa R$13,90. Uma pessoa jamais chega a uma conclusão dessa. Outra coisa que eu cheguei à conclusão também que eu só entendi o que era viver depois que eu comecei a tratar. Porque, na verdade, eu percebi que desde criança eu não sabia o que era ver a vida senão pelo olhar da depressão. Estou me fazendo entender? Depois do medicamento, que eu olhei e falei, gente, agora que eu tô... É isso que é a vida sem ter depressão? Falei, então, eu nunca tive isso, não. Por quê? Porque desde criança eu só enxerguei a vida sobre a ótica da depressão, que era ver as coisas meio cinza. Entende? Você tem alegria de viver, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa ali que você fala, gente, mas o que é isso? E aí uma coisa que eu me questionava, eu falava, gente, mas eu amo tanto a vida, por que isso? Era depressão. Era danada. Falta de quê? De serotonina, noradrenalina, químico, elemento químico. Só vou te deixar você falar, Ivana. Eu contei para a Inês esses dias, porque passa um filme na cabeça da gente. Depois que eu me tornei expositora, uns 3 anos depois, mais ou menos assim, eu recebi 11 convites para falar sobre imortalidade da alma. 11. Foi fundamental para a minha vida. Vocês não têm noção. Foi fundamental para a minha vida. Eu estudava aquilo e falei, gente, bendita doutrina espírita. Conhecimento salva. Porque por mais que não resolva o sofrimento continua ali, mas pelo menos você mantém um nível de lucidez para virar e falar assim, eu vou aguentar até o meu máximo, mas eu não vou atentar contra a minha própria vida. Agora, veja bem, o que você colocou, eu queria só pegar esse ponto que é importante. Por que a pessoa, aí você disse o orgulho, né? Por que essa pessoa tem vergonha de entrar no CAPS? Porque a gente fica brincando e dizendo, fulano vai pro CAPS. CAPS não é meme, tá? CAPS não é meme. Em Minas Gerais tem uma cidade chamada Barbacena. A brincadeira tá indo pra Barbacena? Como se diz, você tá doido? A gente brinca com a dor dos outros. A gente desfaz das pessoas. Então, não é ela que tá errada, não. É a sociedade que tá errada.
Porque a sociedade não é acolhedora. Rir de pessoas. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça nua, surtada na rua. As pessoas passando, fazendo vídeo, rindo dela. Ninguém para ir lá com a toalha, um cobertor, cobrir a moça e levar para um lugar seguro. Todo mundo rindo. Fala para mim, essa sociedade é que é saudável? A gente é que é doente? Eu acho que é o contrário. Eu tenho por mim que é o contrário. Estou me fazendo entender? Então, A piadinha do caminho, parece. Eu morri o menino. Outro dia foi todo mundo visitar o leão. Como é que é? Foi visitar o leão? Vocês estão entendendo? É isso. Além do sofrimento da pessoa, a pessoa ainda sofre por causa da sociedade doente. A chacota que está do outro. Então, é por isso que essa pessoa sofre essa humilhação. Entendeu? Por causa da sociedade como um todo. Ninguém vê. Eu fiquei observando, vou deixar você falar. Eu faço as perguntas às vezes assim, quem que é ansioso? Aí ninguém levanta a mão. E eu vejo as pernas da pessoa assim, ó. Daqui a pouco a pessoa está assim no celular, ó. Não, eu tomo sertralina, ninguém é ansioso. A pessoa não fica um minuto sem mexer no telefone. E as pernas, ó. Não sou ansioso, não. E cheio de toque, vai 2 vezes, 3, 4 vezes para ver se trancou a porta. Cheio de toque e a pessoa não tem problema. Eu fico olhando, eu fico, gente, que bando de gente bobo. É só assumir. É só assumir e falar, não, essa ansiedade minha aqui tá incontrolável. Deixa eu ir lá para ver o que eu... Entendeu? Não, mas doido é o outro. Sabe? Problemática é o outro, doido é o outro. Gente, não dá, né? Vou só deixar você falar. A Ivana pediu desculpa. Então. É porque se eu não concluir o raciocínio, a minha cabeça aqui, ó. Você está assim, lembra que eu falei, depois a gente vai discutir depois você calma que a gente fala isso. Mas eu passei por um processo de obsessão, de depressão também. E 2 coisas que eu quero colocar. Uma é o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas da casa, porque eu fui chamada de papapá, tudo que você puder imaginar que a pessoa chamasse. Que isso! E eu tomava passe assim, para resolver o problema. Vamos ouvir ela, gente, vamos ouvir. E eu fui chamada. Tava pedindo ajuda, né? Mas depois eu te falei com a pessoa. Eu voltei e falei que eu sou dessa, né? Você me chamou de papapá, cuidado para eu não chamar outro, porque eu precisava. E não tem jeito, não tem que ser gentil nessa hora, tem que ser verdade. E aí a gente tem que ter cuidado, porque assim, isso é muito sério. Quando a gente para no extremo sul para se dedicar a uma campanha dessa, é porque a gente já viveu alguma coisa. Ou a gente conhece alguém que vive. Então isso é muito sério. Graças a Deus eu não tenho consegui vencer isso. Que bom, graças a Deus. Uma outra questão é assim, eu também fui para o psiquiatra, tomei o medicamento, eu fui mais cara que você. Eu sou baratinha. Eu valia R$300 e eu não tinha R$300. Um dia que eu saí do psiquiatra, eu peguei meus únicos R$300 e dei no medicamento. Sim. Tomei, era o valor do mês. Aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer para comprar um remédio de R$300? Aí acho que eu falei assim, para. Eu falei, ok, vamos parar. Aí eu volto. Psicóloga, eu sei que tem psicólogos, tem psicólogos, terapeutas e terapeutas. Exatamente. Mas eu ouvia, e me perdoe, doutor, eu não te conheço. E eu sei que existe, eu conheço uma diversidade de psicólogas excelentes, mas naquele momento não era nada. Sim. Sabe? Eu queria ser correndo. E aí eu comecei, eu já na doutrina, mas não tão intensa como hoje. Sim. Aí eu me perguntei, Ivana, em quem que você acredita? Em quem que você acredita? Aí eu, Deus, corre atrás da sua cura. Aí eu comecei a me estudar, sabe, rever as minhas atitudes, o que aconteceu. E estou aqui, linda e fina. Agora, é um processo longo, doloroso e longo. E você precisa querer. Porque, assim, tudo isso que você descreveu
ranço que dá. Eu queria tomar paz. Eu queria tomar paz. Sim, com sofrimento. Com sofrimento. Eu já pedi ajuda desse. Mas olha que bacana, você pelo menos pedia, né? Você ia, né? Eu não sei, no início eu não entendia o que estava acontecendo. Tem gente que não vai, né? Eu não entendia, mas com a dor que ficou intensa, eu acredito que eu treinar ele. Porque eu sou isso que você está vendo. Né? Eu sou calminha, você disse. A cara do Fernando! Drasticamente, eu uma dor intensa. Sim. Ela dormia como se alguém desse facada na gente. Nossa, é físico. Chega a ser físico. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu tomar o passe. Isso aí que ela tá falando. Ninguém está vivendo e ninguém julga. Porque só de perguntar assim, ó. Ivana, tá tudo bem com você? Se perguntasse isso pra mim, eu vou chorar. Sim. Quando acontecer isso, piscarei. Se perguntar, tá tudo bem com você? Sim. Você olhar no seu olho. Sim. E seu olho cheio de água, você tem acabou. E aí eu falei, não, eu não dou de pagar. Se fosse 13,90, eu ia tomar. É por isso que... Quando eu entendi que eu acreditava, eu não acreditava na ciência, eu não acreditava na psicóloga, eu não gosto de tomar medicamento. Aí eu fui para a doutrina estudar. Aí eu estou lembrando lá dessa fala, a casa espírita, não, eu sozinha não. Mas é um elemento. Fazer, sabe, vamos casar aqui? Exatamente. Aí pronto, não tem. Você vai estudar. Porque, como a Joana de Ângeles disse, se você fizer para casa. Sim. Pronto. Aí você vai estudar suas emoções. Aonde que é o gatilho? O que está acontecendo? Você conhecer as suas emoções. Sim. Aí, quando isso for de um dia para o outro, sim. Sabe? Porque a autotransformação, você olhar para dentro de você e meter o seu dedo na sua ferida e dizer, ou você toma um medicamento que vai para psiquiatra, vai para você tem toda essa, sabe? Ou então você. Aí eu falei, não, se eu posso me curar, por que eu não vou procurar isso? Claro. Sabe? Graças a Deus. Entendeu? Agora é compreender o Evangelho. Exatamente. É praticar o Evangelho. Não é jeito. Excelente. Muito obrigada. Você hoje, como que seria até sem o Evangelho? Sem a Tem como não? Tem como. Tem como. Até mesmo porque o medicamento não cura ninguém. Ele vai reorganizar o sistema nervoso para a pessoa enxergar a vida diferente, se enxergar para colocar cada peça no lugar. Isso a ciência já diz, né? Daí a importância da psicanálise, da psicologia, das terapias para ajudar a pessoa a olhar para dentro, né? Fique à vontade, minha querida. Quando a Paula fala desse preconceito em relação ao gás, há este preconceito também, ainda mais que nós falamos de um lugar extremamente pequeno, em relação às casas espíritas. Sim. Há pessoas que precisam, querem a nossa ajuda, nos pedem, e quando a gente pede que venham até aqui, há uma resistência para que as pessoas possam ver. E hoje a casa não oferece mais os treinamentos que nós oferecíamos, e às vezes a gente fica perdido. Aqui nos está oferecendo, lá também tem mandado para Nova Viçosa. Eu falei, me vergonha. Então, porque você quer ajuda. Quando ela coloca aí, eu coloco aqui, bom, foi mais tarde. Eu, aos 15 anos, devido ao tema, eu posso citar agora, mas devido ao tema, eu estava no hospital. E foi aonde eu recebi uma visita de um princípio falando sobre a doutora. E quando eu cheguei em casa, eu tinha sido liberada. Meu pai me deu o meu primeiro livro de espírita, Paulo tem até hoje, falou, minha filha, seu corpo é esse aqui. Nossa! O evangelho não faz, extremamente agora você vem
tem conectividade, você vê pessoas, você vê coisas, você fala mais, e aí você é vista como anão. Isso tem o quê? 45 anos sabendo que as espíritos eu estudo, que ainda bem que eu gosto disso. Então eu vejo que nós estamos rodeados, quando você fala desse preconceito, nós vivemos uma sociedade doente. O Pedro está aqui 11 anos. Total. O Pedro começou a debater a questão do espiritismo, porque os colegas dizem que ele não vai para o céu, que ele vai para o inferno, porque ele é espírita. Então, esses coleguinhas, a gente fica com dor. Porque não teve a oportunidade de ter. Mas através dos coleguinhas, você vê a forma de pensamento dos pais. Sim. Então, assim, é verdade. Por mais que seja, eu conheço um amigo dele que está lá, estamos sempre possível lá. Ninguém vê você entrar uma casa espírita. Se entra, você tem outras opções para você ir. Não foge do preconceito, às vezes, que é no âmbito familiar. Mas eu vou te falar, a nossa luta aqui não é fácil. Então, assim, e esse medo também a gente tem que ajudar, mas também, até mesmo profissionais da sua área, que agora a gente tem que ter atrás. E se eu vejo um psicólogo, ela está no problema de outro paciente, eu nunca vou falar. Ética. Justamente. Infelizmente, você perpassa por isso também, como perpassa pela casa espírita, pessoas que abriram ali, próprias pessoas da casa espírita, que comentam lá. Então, isso é algo que você tratar, porque nós também estamos doentes. Algo que precisa ser sanado ali dentro, para que a gente possa fazer algo com superioridade. Exatamente, moral, né? Isso mesmo. Vou passar. Sai falando do sofrimento dos espíritos nas reuniões mediúnicas. Com falta de respeito. Nossa, você viu? Ainda fala mal do espírito que foi colhido. Eu já vi isso. Estamos todos doentes. No plano e no outro, estamos aqui para tratamento. Todo mundo precisa de acolhimento, gente. Todos nós, né? Vou passar rapidamente aqui, ó, porque não dá pra gente entrar, tá? Transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Tema até meia-noite, né? Tem o bolo do Fernando ali ainda para ele comer. Vou deixar ela falar. Ela está pedindo transtorno bipolar. Quem levantou a mão aí? Pode falar. O bipolar. Agora é mole para nós. Veja bem aqui, ó, rapidinho, tá? As oscilações extremas de humor, que variam de episódios de euforia e impulsividade, episódios de depressão profunda, aumentam consideravelmente o risco do suicídio, né? Durante as fases depressivas, as fases, gente, é assim, anos, tá? Tem gente que pensa que quando a pessoa muda de humor de uma hora para outra, a pessoa costuma, que uma coisa, eu não gosto disso também, é uma coisa que a gente tem que parar com essas brincadeiras, né, de virar e chamar o outro de bipolar, porque a pessoa às vezes está de um jeito, né, às vezes dá uma irritabilidade, muda de humor. Não é isso que é bipolaridade, às vezes a pessoa fica anos com uma fase mais melancólica, mais depressiva, anos, 3 anos, 4, 5, de repente ela vai para um outro extremo, que é a hipomania, ou que aqui no caso aqui, há 2 palavras importantes ali, que é euforia e impulsividade. Quando a gente fala hipomania, a gente fala um caso extremo. Então vamos imaginar uma intensa melancolia, uma melancolia profunda, uma tristeza profunda. Qual que seria o oposto disso? Não, a alegria é pura. A euforia, né? A euforia, a impulsividade. Então, é tudo exagerado. É tudo exagerado no processo da hipomania. E aí, entra as questões das compulsões, entra a questão que às vezes a pessoa, que como está um processo de desorganização mental, a pessoa também perde senso crítico. Então, a pessoa gasta quantias assim exorbitantes, compra coisas muito repetitivas, a pessoa fica cheia de plano, aí monta empresa e faz um tanto de coisa, cheio de plano. Quem olha do lado fala, não, mas fulano tá ótimo, tá no melhor momento e tal, super energia, mas é aquela coisa exagerada. Geralmente as pessoas conseguem ver como prejuízo a depressão, porque na depressão a pessoa para de trabalhar, a pessoa não gera lucro, a pessoa não aparece, ela só fica reclusa, né?
Na hipomania é muito mais difícil alguém olhar e falar, fulano não está bem. Então, gente, por isso que quando a gente fala sobre saúde emocional, a gente tem que ter uma observação, um tato muito grande. Porque não é difícil da gente perceber quando a pessoa está na hipomania, tá? Às vezes a pessoa fala muito rápido, a pessoa fala muito alto, a pessoa fica muito... Tudo que é muito exagerado, você pode saber que não é uma coisa, como é que eu posso dizer? Real, saudável. Tudo que for muito exagerado. Porque a alegria real, a pessoa pode estar com semblante tranquilo e estar por dentro alegre. Euforia é outra coisa, tá? Euforia, a pessoa num ambiente desse, ela alteraria o ambiente inteiro. Então, aí a pessoa passa um longo período na euforia, entendeu? Às vezes a pessoa, por exemplo, fica a vida inteira um quadro mais depressivo. Aí ela tem umas 2 crises de hipomania. Então é muito espaçado. E a bipolaridade, ela tem graus, né, tipo 1, tipo 2 de intensidade, e tem um outro fator importante também. Porque ela é dificílima de diagnosticar por causa disso. Porque às vezes passa um período muito grande na depressão e vai ter um pico de hipomania só lá na frente, entendeu? Então, a alteração do humor não está no quadro do transtorno bipolar. A alteração de humor está, só não é de uma hora para outra, igual todo mundo pensa. Por exemplo, eu estou aqui de um jeito, alguma coisa me irritou, eu altero o humor. Eu alterei porque alguma coisa me irritou. Aí, mas tem pessoas que ficam assim, alguns meses, numa faixa. Mas não é assim, tipo assim, 2 meses e... Não é assim não, é mais espaçado, entendeu? Aí, agora, dependendo também do como está o processo da pessoa, entendeu? Mas não é uma coisa assim, fica um mês de um jeito, outro mês de outro jeito, não. Assim, a pessoa está indo bem, Mas o que é indo bem? de repente, alguma coisa que esperta e a pessoa vai cair no humor. Mas o que é indo bem? Porque na bipolaridade, nem um lugar e nem outro é bem, porque é extremo, são os 2 extremos. Se a pessoa está gargalhada uma hora, na outra ela está muito triste, ela fica feliz. Mas essa coisa muito rápida de mudança não é a bipolaridade em si. Pode ser uma instabilidade de humor, mas não quer dizer que seja... Não. Por exemplo, pior que tem uns exemplos aqui que eu não posso dar, não. Mas assim, pessoas que pensam que a alegria tem que estar em coisas, em situações. Porque a alegria pode ser um estado de espírito, você compreende isso? Eu posso ficar muito alegre quando eu paro para observar o dia e falo, o dia está lindo hoje. Aí eu vejo, por exemplo, uma rosa do deserto lá que floresceu. Isso pode ser um motivo de alegria para mim. Mas tem pessoas que quando conhecem uma pessoa para se relacionar, aquilo ali é a alegria. Só que daqui a 2 semanas ela se frustra com aquela pessoa. Entendeu? Isso tem a ver com personalidade também. Me fiz entender, sim ou não? Devido à frustração, mas isso não quer dizer que é uma bipolaridade. Por isso que é uma coisa que tem que ser investigada, tá? Quem vai investigar e quem vai detectar é o profissional. Eu conheço uma pessoa que de 2 em 2 semanas está com um relacionamento diferente. E ela fica alegríssima. Ela fica a pessoa mais feliz do mundo. Entendeu? Por quê? Porque a fonte de alegria da pessoa é um relacionamento novo. Então, guarda a relação também com personalidade, com o que a pessoa tem de perspectiva da vida. E pensa uma pessoa dessa sozinha, se ela não fica numa tristeza profunda, se ela não tiver um caso novo para ela romantizar. Ai, fulano é minha cara, apaixona toda semana. Tem até muito tempo que eu não me encontro com essa pessoa, mas era assim quando eu trabalhava com ela. Mas eu estou me fazendo entender que essas coisas é um profissional que vai avaliar, porque no transtorno emocional não é uma coisa que gera o diagnóstico. Por isso que é transtorno emocional. São vários fatores, vários sinais e sintomas para fechar um diagnóstico. Essa moça, por exemplo, que eu citei nela, que ela está no meu livro,
que eu chamo ela de pequena Buda, ela tomou quase 10 medicamentos diferentes e agora que ela teve o diagnóstico de bipolaridade, ela desde criança faz tratamento com psiquiatra. Ela passou a vida dela inteira tentando achar um diagnóstico. E a gente já viu ela de tudo quanto é jeito, né? A gente já viu ela na hipomania, a gente já viu ela numa depressão profunda a ponto de se automutilar. Total. Total, é vida nova, é a administração das emoções. Entendeu? Quando a pessoa começa a entrar na bipomania, ela já começa a perceber. E se ela não aceitar? Não, mas o paciente, veja bem, se você só é paciente quando você compreende a sua questão. Porque a cura é um caminho. Eu costumo dizer assim, ó, você tem a diagnóstico de depressão, acabou. Você não pode dormir até meio-dia mais, você tem que ter horário para acordar, horário para dormir. Blackout de janela, jamais, porque tem que entrar luz do sol no quarto, você tem que ver que amanheceu, você tem que dormir no mesmo horário para você regular seu sono. Abuso de álcool, jamais, porque o álcool, ele deprime. Então, tem coisas que tem que fazer parte da rotina da pessoa. Entendeu? Porque senão não tem medicamento que regula o sistema nervoso. Então, é uma vida, é uma nova forma de viver que a pessoa tem que ter, entendeu? E tem que ter disciplina. Não, e também tem que ter acompanhamento, né? Psiquiatra. Pro resto da vida. Tem que ter, porque senão não... Pro resto da vida, entendeu? Mas a pessoa tem que fazer por ela. Mas depois que ela organizar o sistema nervoso, entendeu? Aí ela vai percebendo. Eu percebo claramente quando eu tô começando a entrar. Eu falo, opa, peraí. Porque não existe assim, curei. Não, eu vivi a maior parte da minha vida com depressão. Eu não posso vir aí dizer que eu curei. Eu tenho que estar sempre observando. Não é tristeza. Tristeza tem. Luto, normal. É diferente. É uma coisa diferente, que mina a sua energia. Esse já tem que ficar. E a pessoa passa a se conhecer também. Sabe o que deve fazer, o que não pode fazer de jeito nenhum. Entendeu? Tranquilo? Tem que perguntar o que a pessoa, o que está causando esse problema. Aí é um longo período de investigação. Não só químico do organismo, como moral. Não. Tem que ter a ajuda de um profissional. Se ela não meditar, não consegue pensar em nada. Em relação à sua vida, não consegue fazer nenhuma reflexão da própria vida. Tem que entrar com o medicamento certo, tem que achar o medicamento certo, tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, tem que ter o acompanhamento do terapeuta, tem que ter. Eu trabalho em escola de crianças, está cheio de crianças com transtorno. E às vezes é dado. Sim. O pai da mãe. Sim. E aí, está completamente ligado a esse assunto de depressão. Sim. Porque às vezes a criança não vê assim. Se isola ou fica. Não, começa a ficar diferente do que é o normal. O que é o normal? Vamos começar outro seminário agora. O que é o normal? É eles ficarem, interagir. Quem falou? Eu vejo você. Então aí, tá vendo como tem que ter outro seminário? Cada criança é uma, cada espírito é um. Existe duas características relacionadas à personalidade, que é de extroversão e introversão. Existem espíritos, pessoas que são introvertidas. Pois é, tem aqueles que são quietinhos. Peraí, e tem o extrovertido. Quem vai adorar interagir, brincar, é o extrovertido. Pois é, mas você é acostumado a ver aquele, por exemplo, que ela não tá, você já viu um outro assim. Depois muda. Ele é mais tranquilo. Bom. Você vê quietinho assim, você vê ele de quando, mas de repente ele muda. Aí é sinal de que alguma coisa no lar está acontecendo. Eu tive uma aluna que ela parou para a escola, ela ia para a escola chorar. Toda vez. Ela caiu desmantada, depois ela chorou.
Eu achei por isso. Aí eu chamei ela. Sim. Sim. É isso mesmo. O ideal é que toda escola tenha um profissional para observar ali e tal, e para orientar a família também, né? Porque isso aí, senão fica muita coisa para o educador dar conta. Não é? Todo mundo, gente. Não, não, quem não precisa de autoconhecimento, diga aí quem não precisa do autoconhecimento. É só quem desistiu de si mesmo que não precisa de autoconhecimento, que não precisa de terapia. Entende? Tem uma amiga minha que o esposo dela é psicólogo de uma área maravilhosa, humanista, e está passando por um sofrimento intenso, está com um sinal, assim, ela está suspeitando que ele está com um processo de depressão. Ela virou para mim e falou: Rose, ele não quer. Falei: então tá muito mal, porque um psicólogo que não quer fazer tratamento, não é? Ele desistiu dele mesmo. E ela é psicóloga, ele é psicólogo. E não quer, entregou, desistiu dele mesmo. Então é muito sério isso, todo mundo precisa, tá, gente? Mas o psicólogo, o psicanalista, por exemplo, tem que fazer psicanálise. O psicólogo tem que fazer psicanálise. O psicólogo faz seminários espíritas e ele achava que ele nunca ia encontrar alguém que pudesse ouvir quando ele precisasse, que ele encontrou todo mundo. E a psicóloga, quando eu for precisar, isso aqui, eu não podia estudar. E quando eu precisar, quem eu vou procurar? Eu sei, para Deus. Aí a esposa dele começou a fazer um tratamento psicológico. Passou um tempo e ele não fez o tratamento. Aí chegou para ele, você não for fazer um tratamento psicológico, para me preparar, para acabar uma coisa. Aí ele voltou, ficou alerta. Aí ele está comigo. Ele foi fazer um tratamento psicológico. Para entender o que estava acontecendo com ele. Ele achava que ele sabia tudo, né? Aí ele foi entender que ele estava totalmente errado. O casamento dele é traição de pai. Entendeu? Então, próprio psicólogo, é isso que eu estou falando. O cara ele é médico, psicólogo e faz palestras e faz seminários sobre o assunto. É na hora que ele parou, porque ele está falando, um outro profissional, Para procurar o profissional. Deus não é psicólogo, não. Ele é ser humano como qualquer outra pessoa. Mas resolveu. Gente, tem que entrar agora num aspecto que é a questão E aí eu pego como referência aí a obra Memória de um Suicida, para a gente entender basicamente o que a doutrina espírita apresenta para a gente de diferencial, para a gente compreender a condição e, acima de tudo, a terapêutica, o acolhimento e a terapêutica para aqueles que sucumbiram ao suicídio. Então, esse item, essa parte, lembrando que o livro, gente, ele tem 568 páginas. É um livro profundo, muito doutrinário, substancioso, que vale muito a pena ler com amor e carinho, agradecendo Dona Ivone e o Camilo. Ali a gente vai ter 10 casos, porque no Hospital Maria de Nazaré, que é um hospital que resgatam os espíritos que sucumbiram ao suicídio, dando a eles o acolhimento, o atendimento necessário, eles lá tratam os espíritos de 10 em 10. Por quê? Isso é uma pedagogia, isso é uma forma muito interessante, porque quando estamos em 10 e alguém vai tratar o problema do Fernando, eu estou aqui, eu aprendo sobre o meu, aprendo sobre o do Fernando, aprendo sobre o Etienne, entende? E aí, ao invés de você tratar um, você trata os 10 e o grupo todo cresce e aprende uns com os outros, porque a gente pode aprender com as histórias uns dos outros. Então, todos eles são tratados de 10 em 10. Então, lá a gente tem acesso a 10 histórias específicas diferentes, que aqui no caso
A personagem principal é o Camilo Castelo Branco, que era escritor, uma pessoa, um escritor excelente, com toda uma história, uma bagagem de experiências e tal. Então, o primeiro caso específico é dele. Mas, para além desses 10 casos, a gente tem o próprio caso da Dona Ivone do Amaral Pereira. Porque a médium, a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela sucumbiu ao suicídio em várias reencarnações. A ponto de perder o mérito de ir para uma colônia, ser resgatada, ir para uma colônia, passar por um período de adaptação para uma nova reencarnação. Então, quando ela ela reencarna do Vale dos Suicidas direto para uma família espírita. Então, a família espírita foi fundamental, a base doutrinária espírita foi fundamental para que ela pudesse vencer aquela grande prova que era, pela primeira vez, depois de muitas renitências, de não sucumbir novamente ao suicídio. Então, o primeiro grande investimento dela, a família espírita. Então, de início, ela já teve como base o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, para o fortalecimento moral. Grande ensino isso para nós. Um outro ensinamento, Dona Ivone foi uma grande referência, uma médium espetacular, porque o Chico dizia assim, a Dona Ivone é a heroína silenciosa. E por que ele dizia isso? Porque a Dona Ivone reencarnou dentro de uma condição expiatória, tá? Ela, volto a repetir, ela não passou por uma colônia para reencarnar. Ela estava na região de sofrimento, ela reencarnou. Então ela teve as expressões de expiação, de prova, e teve expressões de missionária. Então é aquela pessoa que às vezes não tem nada, que você acha que ela não pode dar nada, mas você tem tudo da pessoa. Lembra do Davi do Golias? Sim ou não? Davi Golias, não era? Qual que era a probabilidade do Davi vencer? Nenhuma. Depende. Do ponto de vista físico, de força, nenhuma. Mas do ponto de vista da inteligência, o Davi, ele tirou de 10-0, foi uma pedrada só. Né, não? Para mostrar que, às vezes, a pequena semente que Jesus diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você transporta esse monte daqui para ali. Não é ter fé só em Deus, é ter fé também em si mesmo. E a Dona Ivone, ela foi uma heroína por causa disso, que ela pegou todo aquele componente da doutrina, sofreu e sofreu muito. A biografia da Dona Ivone é espetacular. Dona Ivone tinha dinheiro para nada. Tinha dinheiro para nada. Passava dificuldade, muita dificuldade. Ela não tinha dinheiro sequer para comprar papel para psicografar. Ela, sabe papel de pão? Papel de pão. Ela pegava o papel de pão, passava naquele ferro que você colocava carvão dentro, aquele pesadão, passava aqueles papéis, fazia bloquinhos de papel de pão para ela psicografar. E aí apareciam os espíritos querendo que ela psicografasse obras e vendesse para lucrar com as obras, para ela sair da condição de pobreza. Não era pobreza, era miséria mesmo, porque ela passava muita dificuldade. E o Bezerra de Menezes falava sempre com ela, você vai psicografar suas obras sempre pela Federação Espírita Brasileira. Exatamente para ela ter a avaliação da Federação Espírita Brasileira e não se deixar contaminar pelos espíritos perversos. E ela manteve a sua honestidade impecável a vida toda. Psicografou obras extraordinárias. Tem a série da Dona Ivone do Amaral Pereira aí, que vale muito a pena vocês conhecerem. E a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela tinha uma característica que é o seguinte: ela fazia um trabalho que geralmente médium nenhum quer fazer, porque os médiums, é muito interessante, eu fico vendo determinadas pessoas assim, que têm muita vontade de ser médium, eles querem ser médium para dar passividade assim para Joseph Kleber, Sheila, Meimei, Joana de Ângeles, mas ninguém quer acolher espírito em sofrimento. É impressionante isso. O Emmanuel, todo mundo quer dar passividade para Emmanuel. Falou que é espírito em sofrimento, ninguém quer. Ah, mas eu vou dar passividade para o obsessor, não é? E aí Dona Ivone fazia um trabalho que era
que foi um trabalho muito sacrificioso, mas ao mesmo tempo foi um trabalho terapêutico para ela mesma, porque ela acolhia os espíritos que sucumbiram ao suicídio. E quem é médium aí sabe que quando você vai dar passividade a um espírito em sofrimento, a primeira coisa que você sente é a sensação do espírito. A primeira que você sente, você comunga com as dores do espírito para depois ter uma conexão de pensamento a pensamento e acoplar a garganta do espírito na garganta do médium e num mecanismo de simbiose ali, de passividade, o espírito se expressar. A Dona Ivone ressentia toda a dor dos espíritos que ela acolhia. O Arnaldo Rocha, um indivíduo muito bacana, que trabalhou com o Chico durante muito tempo, era esposo de Irma de Castro, a querida Meimei, ele conta que ele viu uma das passividades mais extraordinárias da vida dele, que foi pela Dona Ivone da Amaral Pereira, que era de fato de um espírito que tinha sucumbido ao suicídio. Ele narra, não vou narrar porque não vale a pena, mas ele narra isso. E, de fato, a gente imagina o quanto ela sofreu. Agora, veja bem, tem gente que pensa que é médium para salvar os outros, né? Não, a mediunidade é oportunidade de transformação e oportunidade de soerguimento para o médium. Porque ela vivenciar as experiências, as dores dos espíritos, era um alerta, uma chamada de atenção dela para ela não reincidir novamente no suicídio. E ela dizia uma coisa que eu já meditei, já refleti muito sobre isso. Porque ela dizia, e no livro também conta isso, que o espírito que já sucumbiu ao suicídio em determinado momento, ele sente uma vontade incontrolável de cometer o suicídio de novo, que é reincidir no mesmo equívoco. Então, uma prova que o espírito tem que superar é exatamente isso, porque ele não reincida no erro. Então, veja bem, tinha uma prova ali, o espírito não conseguiu suportar aquela prova, ok? Comete suicídio. Aquela prova ficou pendente, não ficou? E agora ele vai ter mais uma, que é lidar com a vontade de, na hora que a prova voltar, ele, ao invés de fugir, ele vai ter o quê? Ele vai ter que encarar. Então, ela falava que essa era uma das coisas que ela tinha que ter mais força moral para vencer, até mesmo porque ela não foi nenhuma nem duas vezes que ela sucumbiu ao suicídio, foram inúmeras vezes, né? Então, a história dela é extraordinária. Aí pode alguém pensar assim, Rose, mas Dona Ivone da Amaral Pereira não tinha nenhum problema físico? Não tinha, mas em compensação ela era médium. Isso já diz muito. Sim ou não? Ela era médium e outra, ela tinha um processo de letargia muito grave. O que é a letargia? É a quase morte ou a morte aparente. Vocês conhecem a morte aparente? Ela, quando ela era bebê, ela foi tida como morta. E a mãezinha dela, e tem uma cena belíssima, né, da mãezinha dela ajoelhando no pé da cama, ela já ia colocar o pinto para velar, ela ajoelha e faz uma oração para Maria de Nazaré, entrega a Ivone nos braços de Maria de Nazaré, o bebê mexe. Aí detectaram que ela tinha letargia. O que é a letargia? É a carência de fluido vital. E aí daqui a pouco, na hora que eu entrar aqui, como nós vamos ficar aqui até meia-noite mesmo, na hora que eu entrar aqui no fluido vital, eu vou explicar sobre isso na ordem, tá? Porque isso é um indício ou um dos resquícios da questão do fluido da questão do suicídio. Até aqui tá tranquilo? Então, nós estamos lidando com um material que o Chico dizia que salvava vidas, que dentre 100 anos era a melhor obra, 50 anos depois da obra, 50 anos depois era a melhor obra doutrinária. Isso aqui salva vidas, mas aí eu pergunto, se a pessoa está com ideação suicida, está com sofrimento mental, a gente vai pegar o livro do Memória do Suicídio e dar para a pessoa de presente? Não. Ah, que bom. Que bom, né? Esse é um conteúdo doutrinário para nós nos esclarecermos a respeito do assunto, para compreender e para acolher melhor. Mas jamais devemos fazer isso. E eu já vi pessoas fazendo isso em casa espírita.
tá? Possivelmente a pessoa não leu ou leu, não prestou atenção. Esse conteúdo é pra gente entender o que é a vida, pra gente entender Deus, pra gente entender a misericórdia divina e pra gente entender o papel da educação. Porque se tem uma coisa que a gente aprende aqui no Hospital Maria de Nazaré, a cura se dá pela educação. E tem espírita com preguiça de estudar. Não vai entender. Lá a cura se dá pela educação, a educação do espírito. E outro ponto importante, o Hospital Maria de Nazaré, ele é todo cuidado e ele se organiza e sustenta pelo auxílio de indianos. Por que não a gente, os doidos? Nós aqui nessa bagunça, né? Porque um dos elementos fundamentais lá pra gente, que a gente vai observar no sentido terapêutico que a obra traz para a gente, do clima do Hospital Maria de Nazaré, é o recolhimento interior, é a introspecção, é a meditação, é olhar para dentro para descobrir as raízes das nossas maiores dores. Então, esses detalhes no livro a gente tem que ler com muita atenção para nada passar despercebido. Não existe cura real sem introspecção. Veja bem, eu falei sobre as características, né? De introversão e extroversão, tá? Eu estou falando agora de introspecção. Introspecção é entrar para dentro de nós. Olhar para dentro, se sondar, se observar. Tá? Isso é fundamental. E isso a gente tem isso aí desde os pré-socráticos lá de trás, né? Porque isso não é uma coisa nova. Tem muita gente que pensa que é novo, mas não é, tá, gente? Isso é velho demais. Então, nós temos 10 casos. Casos dos mais diversos. Para quê? Para a gente entender que as consequências são diversas. Não é uma consequência só. Não é uma coisa punitiva. O sofrimento que eles enfrentam, e a gente vê no início do livro, é o sofrimento que eles já vivem. A questão é que no mundo material, se eu tô mal aqui por dentro, eu posso mascarar. Eu arrumo bacaninha, eu ponho uma roupinha bonitinha, eu passo perfuminho, eu finjo que eu tô feliz, eu dou uma risadinha. Eu me distraio com as coisas da vida, eu entro no Instagram e fico aqui, ó, para passar o tempo, e a chaga tá lá, da alma tá lá. Então aqui a gente mascara. E lá não, o sofrimento que está dentro é projetado. O que é um umbral? Agora é a hora da prova. Adoro. Adoro a prova. Quem souber não fala não. Quem souber não fala não, para deixar a turma pensar. O que é um umbral, gente? Tudo que vocês disserem será usado contra vocês. O Buda fala assim, não há nenhum lugar para se ir. O umbral não está lá, não, gente. Onde que está o umbral? A gente. Eu falo no lugar da gente de sofrimento, de coisas. O umbral não está lá. O umbral é a exteriorização do sofrimento que está dentro da gente. Não existe. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele está dentro de vós, disse Jesus. Ele apontou para o reino dos céus, que é o que a gente almeja. Mas o inferno também está dentro da gente. Então o umbral não é para onde a gente vai, não. Mas eu vou passar lá, vou passar correndo. Umbral é estar dentro. Ó, o céu e o inferno é alimentado dentro da gente. A gente tem alimentado o quê? Eu semei discórdia na vida alheia? Maledicência? Eu fico com nhenhenhen, com atritinho aqui e ali? Que isso é um inferno. A metáfora aqui oriental. De vida ruim. Sabe quando a pessoa é ruim? Ruim porque é ruim mesmo? Ruim, ele era ruim. Alimentava maldade no coração e tudo. Aí teve um dia que ele estava trabalhando em determinado local, ele viu assim uma... Sabe aquelas aranhas assim? A mata só de susto. Tem veneno nenhum, mas é desse tamanho. Só de susto que ela mata, cabeluda. Caranguejeira. Ele bateu naquela...
Ele matava tudo quanto é bicho. Naquele dia ele falava, não mata essa aranha não, não deixava, ela tá mexendo comigo mesmo. Ele estava de bom humor naquele dia. Aí aquele indivíduo ruim, mas ruim mesmo, um dia ele morreu, ele foi para onde? Foi lá para o umbral, porque o umbral que está dentro é projetado para fora. Foi lá para o umbral e tudo. Aí de repente, quem que aparece para ele? A aranha que ele salvou, que ele não matou aquele dia. Porque quando você não faz um mal, você já fez um bem, não é? Pela metade, mas já fez. Aí a aranha falou para ele assim, eu vou te ajudar. Te ajudar a sair daqui, isso aqui é muito ruim. Você quer sair daqui porque você teve misericórdia comigo, você não me matou. Eu vou subir aqui, eu vou deixar aqui como é que fala? A teia. Só que, como você teve misericórdia comigo, a misericórdia, ela fortalece o fio da vida. Isso é um conta oriental, tá? Você pega aqui, pode subir, que eu vou te ajudar, você vai sair daqui. Vamos lá? Ele falou, vamos. Ela foi subindo, e a teia lá. Ele falou, mas será que vai dar? Ele pegou assim e falou, mãe, é firme. É a linha da misericórdia, a teia da misericórdia na vida. Ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. Ele falou, não é que... Aí ele falou, estou subindo mesmo. De repente ele começou a ver vários espíritos malévolos que estavam lá. O que estavam fazendo? Pegando também na teia e subindo. O que ele fez? Começou a chupar. O que aconteceu com a teia da misericórdia? Isso é céu e inferno. Entende? Às vezes você faz uma coisa boa, aquilo pode ser o estímulo da vida para te tirar do lugar comum. Aí de repente você fala, não, que desaforo, eu tô aqui subindo aqui, eu fiz uma coisa boa, tá? Esse tanto de gente aqui que não fez nada vai subir. Não, vai subir nada. Que desaforo. Rebentou a teia da misericórdia. Então, eu não sei nem o que eu estava falando mais. Aí também Está falando do... Aí a pessoa fala assim, mas no livro está falando que eles vão sofrer. Na verdade, eles já estavam sofrendo. Não é a pessoa que está feliz na vida e vai parar no vale dos suicidas, não. É aí que a gente desconsidera, porque a pessoa não pensa assim, mas o fulano lá, ele tinha uma vida boa, era bem sucedido, e perdeu tudo, ou então separou, cometeu suicídio, mas o sofrimento estava lá. A gente olha a aparência da pessoa e acha que a pessoa não está sofrendo, mas o sofrimento está lá. Então, quando a gente vê na obra falando da consequência, do desapontamento, da tristeza, do sofrimento deles, é porque uma pessoa que já vive no sofrimento, se eu desencarno estando no sofrimento, o que acontece? Muda a minha condição? Não. Se eu sou um espírito cheio de dificuldade, eu desencarnei, eu vou virar anjo? Não. Continuo na mesma condição. Então, por isso que a gente vai observar a primeira parte da obra, falando, trazendo as informações a respeito do sofrimento, para dizer, aquele sofrimento está pendente. Aquela chaga tem que ser acolhida, tem que ser observada, tem que ser tratada com muito carinho. E aí vem a questão, o professor Allan Kardec, ele coloca tanto no Livro dos Espíritos, quanto na obra O Céu e o Inferno, uma questão que é um diferencial muito grande a respeito do... isso aqui eu vou ter que passar, porque... isso aqui não vai dar tempo, não. O professor Allan Kardec, ele fala sobre o cordão de prata, o laço, que liga o espírito ao corpo, tá? Veja bem, nós estamos ligados ao corpo, célula a célula. Nós quem? Veja bem, nós somos espíritos, possuímos um corpo espiritual, não é? O corpo espiritual, o perispírito, é o que reveste o espírito. O perispírito está ligado ao corpo, guardem isso, célula a célula. Na desencarnação, como que se dá o processo de desligamento? Rápido, abrupto? Não, lento e gradativo. Então, uma morte que é natural, ou uma morte que não é provocada, a desencarnação é um desatar do laço. Tá bom? Na morte provocada, ela é como se fosse um corte no laço. A gente tem esse elemento fundamental para a vida no mundo corporal, que é o fluido vital. O que é o fluido vital? É como se fosse a seiva da planta, é a vitalidade
da planta, como se fosse o nosso sangue. Porém, é um elemento de vitalidade. Como que a gente repõe esse elemento de vitalidade? Através da respiração, principalmente uma respiração consciente, através da alimentação, através do sono, através da absorção de nutrientes. Vários elementos guardam relação com a questão da reposição do fluido vital. Então, por exemplo, vocês têm uma oportunidade grandiosa que é o mar. Então, uma excelente forma de revitalização é você parar ali para fazer uma meditação, uma reflexão na orla e você respirar, porque ali é pura vitalidade. Ah, Rose, mas e quem não tem mar? Quem não tem mar é cachoeira, é mato, é natureza, porque a natureza tem vitalidade. Então, respira próximo ali às plantas, respiração consciente, isso faz o quê? Reposição. Agora, um elemento importantíssimo que a gente tem que se atentar muito para ele é o sono. O sono é fundamental, não é dormir nem muito e nem dormir pouco, mas dormir bem. Uma das causas aí de AVC, de derrames, de várias questões que, inclusive cardíacos, é o sono que está ruim. Tem um livro chamado Por que Dormimos? Por que Nós Dormimos? Inclusive no meu livro eu falo sobre ele, no livro do Passe, falo sobre ele. O indivíduo estudou durante 15 anos e para perceber o diferencial do sono na vida da pessoa. Então, assim, o sono é um componente importantíssimo, tá? Para a revitalização. Então, a gente tem uma quantidade que ela é básica, mas a gente pode também gastar o nosso fluido vital de forma indevida, como foi o caso do André Luiz, que a gente vê comumente mesmo. Às vezes a gente come mal, a gente dorme pouco, E o que vai acontecendo com o fluido vital? A gente vai gastando o fluido vital de uma forma indevida. Os vícios, né? Consumo de álcool, de cigarro, drogas, excesso de alimentação ou alimentação ruim e por aí vai. Então, o que acontece nesse caso aqui? Quando a pessoa corta o laço de forma abrupta, veja bem, a pessoa estava com uma carga de vitalidade ainda intensa, que a pessoa deveria viver num determinado período, tinha uma carga de vitalidade intensa, de repente aquele corte foi abrupto. O que acontece com essa vitalidade? Continua no corpo. Entende? Continua no corpo ali. Essa vibração, essa vitalidade que continua no corpo, repercute no espírito. Por quê? Porque não estava programado um desligamento. Lembra que eu falei que a desencarnação, nós estamos ligados ao corpo celular, célula. E quando vai, no processo da desencarnação natural, vai desligar a célula, vocês lembram que eu comentei isso? Tá? Então, se não tem esse preparo, fica um resquício, fica ainda uma vitalidade. E aí tem pessoas que falam assim, se o espírito tinha que viver 80 anos, quando foi 40 anos, ele cometeu suicídio, ele foi ficar 40 anos no Vale dos Suicidas. Isso é mito. É gente que não estudou e que fica replicando o erro de outros expositores. Não existe isso. Porque o professor Allan Kardec, no Céu e Inferno, evocou os espíritos suicidas e eles responderam. Lembra que eu falei aqui nos 10 casos, 10 causas? 10 causas e 10 consequências também. No suicídio há atenuantes e agravantes. Então não é uma coisa matemática, não é assim. Mas o que vai fazer com que o indivíduo saia de lá? Primeiro, qual que é a finalidade do Vale dos Suicidas? Desmaterialização do fluido vital. Não, o primeiro nem é esse é o segundo. O primeiro é, quando os espíritos ali são atraídos, ali eles estão protegidos, porque eles estão sob o olhar de Maria de Nazaré. Quem toma conta do Vale dos Suicidas é Maria de Nazaré. Ok? Quando vocês ouvirem pessoas falando mal do Vale dos Suicidas, vocês pensam assim, nossa, que ignorância. Não leu a obra. Rose, mas lá tem sofrimento, mas no hospital também tem. Quem já foi numa PA aí, no pronto atendimento? Vai lá no João 23 para ver. Você vê pessoas chegando de tudo quanto é jeito. Mas é um lugar maldito ou bendito?
Bem dito, a mesma coisa. Então ali, quando os espíritos são atraídos para ali, eles estão protegidos. Ah, mas o que aconteceria se eles não estivessem ali? Eles poderiam ser aprisionados e torturados por espíritos perversos. Então é uma bênção estar ali, primeira coisa. Segundo, através daquele lugar, eles desmaterializam o fluido vital. O que é desmaterializar o fluido vital? Aquele fluido vital que mantinha-os presos no corpo. O que eles vão fazendo? Ó, desmaterializando, diluindo o fluido vital, tá? O que vai acontecendo? Uma vez que vai desmaterializando o fluido vital, eles vão entrando em condições favoráveis para serem resgatados. Resgatados por quem? Pelos servos de Maria. Então, na obra, a gente vê várias vezes os servos de Maria passando e lendo uma ficha com os nomes. E eles sabem exatamente onde os espíritos estão. Que eles têm um mapeamento completo. E aí, no livro, eles contam, e também tem a radionovela, que eles ficam na expectativa de que chama o nome. Mas por que às vezes não chama o nome de fulano e de Beltrano? Não chama. Eu tenho que encerrar, tá, gente? Já passou 5 minutos. Por que um é resgatado e o outro não é? Porque eles não podem ser resgatados com o fluido vital ainda os ligando ao corpo. Tá me fazendo entender, sim ou não? Alguém já estudou alguma coisa nesse sentido aqui? A gente tem que estudar sobre dentro deles. Eles refletem sobre a condição deles. Eles percebem. Gente, só um minutinho que tá acabando, tá? Só um minutinho, por gentileza. Eles percebem claramente que eles são espíritos, eles não são corpos físicos. Eles pensam que eles são filhos de Deus. Então, onde muita gente vê tortura, na verdade é uma experiência que vai marcar o psiquismo do espírito para ajudá-lo a não reincidir novamente no suicídio. Porque se o espírito pensa que, na verdade, ele é corpo físico, depois que ele passa por uma experiência dessa para dizer, olha, mas eu me matei e eu tô aqui. Isso marca o psiquismo deles, eles compreendem isso de uma forma mais intensa e isso servirá de base. Olha o aspecto presente da misericórdia divina inserida aí. Eu citei até agora 3 coisas. E as pessoas leem 3 páginas e saem falando mal da obra. Eu peguei 3 coisas que estão nas primeiras páginas. Então, um livro desse aqui, se não tiver base kardeciana, é melhor nem pegar para ler, porque a pessoa não vai entender. Se a pessoa nunca leu o Céu e o Inferno, nunca leu a Gênese, fluido vital, como é que a pessoa vai pegar uma obra dessa e compreender? O que eu quero chamar a atenção para isso? Eu quero chamar a atenção de que a vida é expressão da misericórdia divina. Não existe nada que não esteja inserido nos processos que seja ruim, porque Deus sabe o que faz. Quem não sabe o que faz, geralmente, somos nós. Mas Deus sabe o que faz. Então, quando a gente pega uma obra dessa para ler, a gente tem que pegar e agradecer que uma pessoa, a duras penas, passando por processos de profundo sofrimento, se sacrificou, deu a vida para deixar um legado desse. Esse não é um livro que a gente tem que incentivar a ler, não. Esse é um livro que a gente tem que estudar na casa espírita, porque é um livro que fala sobre a vida. Esse é um livro que tem condições de salvar várias vidas para além da minha. E eu não vejo as pessoas fazendo campanhas de incentivo à leitura dele. Mal do Céu e Inferno. Céu e Inferno, mês passado, fez aniversário de 160 anos. Qual o caso espírita que parou para falar do Céu e Inferno? Pronto, excelente. Eu dei palestra em Belo Horizonte também sobre o aniversário dos 160 anos do Céu e Inferno. Mas, só um minutinho, gente. Se a gente tiver numa instituição espírita e perguntar para as pessoas, num público de 200 pessoas, quem já leu o Céu e Inferno, pouquíssimas vão levantar a mão e dizer que leram. Então, intensificar as obras que são sérias, as obras que são fundamentais, substanciosas, que nos ajudam a compreender qualquer coisa. Então, o erro não está na obra.
O erro está no olhar de quem lê e que às vezes não consegue perceber, porque não tem base suficiente, que ali está inserida toda a misericórdia de Deus. Então, o que eu quero chamar a atenção, gente? Não li, vou ler. Mas lê antes o Céu e o Inferno, lê lá a Gênesis, vai estudar um pouquinho de desencarnação primeiro, para entender a questão. Porque o livro, ele vai numa escalada de conteúdo doutrinário que vocês não têm noção do tanto que é substancioso. Então, se a pessoa não tiver base e pegar um livro desse para ler, vai entender 2%. Porque tem que ter o componente ali elementar para perceber o tesouro e a riqueza. Se nós formos para um garimpo, a gente vai conseguir detectar qual que é a pedra preciosa que está lá? Não, eu não entendo, não sou ourives, não entendo nada de pedra preciosa. É isso. Então, quando vocês ouvirem alguém falando alguma coisa sobre o livro Memória do Suicida, de conotação negativa, vocês perguntam para a pessoa, você leu a obra toda? Não é para brigar em nome do Camilo Cândido Botelho, não. Tá, gente? Não é isso. É só perguntar para a pessoa, mas você leu a obra toda? A pessoa vai dizer que não. Porque se leu a obra toda, vai chorar depois, lá em determinados pontos da obra, junto com Maria de Nazaré. Não tem... Uma coisa, você falou sobre para mim foi muito importante. Você falou assim, as primeiras páginas são difíceis, mas depois a gente começa a entender e acha maravilhoso isso. Pelo que ele te faz. Eu sou eficaz. Eu tentei ler, falei, eu não estou preparada. Agora eu vou começar a ver com outros olhos. Mas se alguém me perguntar, você fala isso. Eu não dei conta, não. Pois é, negativa. E qual que é o impacto disso? Qual que é o impacto que vocês acham? A treva quer ir. A treva quer que o livro fique enterrado. Quer que ninguém fala sobre ele. Eu pedi uma turma para fazer oração pra gente, porque isso que nós estamos fazendo é delicadíssimo. É delicadinho. Nós pedimos a equipe do Projeto Religar e todos os dias nós temos estudos virtuais lá. Pedi o pessoal, gente, faz oração pra gente. Porque é algo delicado, a gente mexe em vespeiro. Entendeu? Só que calar a gente não pode, gente. A menina do diálogo está estudando essa obra que se interessou, foi estudo para você dar uma palestra. Aí a gente abre de Setembro Amarelo, não no setembro, mas a última quarta-feira do mês de agosto, né? Eu falei, não, então você faz a palestra do livro. Minha filha, tiraram ela de cima, tá? Ela não conseguiu dar a palestra. Não conseguiu. Tem que ter uma rede de apoio. E outra, se a pessoa não tiver uma força moral muito grande, ela não dá conta, não. Entendeu? Porque... Hã? Não, mas não foi por conta de tarefas de trabalho, assim. Ah, tá. Entendi. Aham. Em relação a um acidente, a uma bala perdida, que a gente sabe que existe a bala perdida, né? Em relação ao suicídio, você disse que ele é cortado. É só no suicídio que é cortado. Isso. Mas em comparação a um acidente e uma bala perdida. Aí é seminário volume 2, marca aí. Mas deixa eu concluir, peraí. Em relação ao fluido vital. Tem nada a ver não, porque essa desencarnação estava programada, mesmo que seja um ambiente... Mas diz que o mal não é programado? Mal? A bala perdida. Não. A desencarnação da pessoa, o que não é programado é a ação infeliz do indivíduo. A desencarnação do indivíduo é programada. Não existe desencarnação não programada. Não, eu estou falando do mal. Mas então dá para a programação daquele jeito, não pela ação do outro, mas pela necessidade. Vamos chamar de necessidade da pessoa. Para a gente não atribuir como uma lei de causa e efeito. A gente não sabe.
por uma necessidade da pessoa tá na programação para desencarnar daquele modo, né? Nesse sentido, a pessoa vem com uma cota de fluido vital necessária para o período. Aí é 28 anos, é 28 anos. É 5 aninhos de idade, é 5 aninhos de idade. Eles não vão colocar dentro do planejamento uma estrutura física ou perispiritual com uma potência de fluido vital sem vai viver só 5 aninhos. Entendeu? Então, nesse caso, não tem problema. A questão é quando é cortado, que no caso aí gera um impacto. Qual o impacto? Porque o espírito fica ligado ao corpo. Nesse sentido. Mas sua pergunta é muito boa. A gente que não tem tempo mesmo, nosso tempo está acabando. O que eu quero chamar a atenção é só o seguinte. Primeiro, é uma grande expressão de caridade, de misericórdia, orar pelos que sofrem. Gente, vamos incluir nas nossas preces, e para além disso, nas nossas preces de irradiação na casa espírita, vamos fazer uma conexão de fé, de amor, direcionada para os espíritos que se encontram em regiões de treva, sofrimento, e para aqueles que sucumbiram ao suicídio. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá que o professor Allan Kardec fala dos benefícios da oração aos espíritos que sofrem. Então, uma coisa que tem que ser um compromisso nosso, não esquecer de orar por aqueles que sofrem, em todos os aspectos, né? Uma prece não custa nada. Quando a gente ora sozinho, aquilo já tem uma força, um valor, uma proporção. Quando a gente ora junto, aquilo tem uma proporção infinitamente maior. Então, é confiar na paternidade e maternidade divina, confiar que Deus sabe o que faz, que não tem nada que seja para torturar, para punir, jamais, é só para beneficiar, confiar nisso e orar no sentido da gente buscar aliviar os sofrimentos deles. Agora, cada vez mais que a gente puder estudar sobre o assunto, o que vai dando para a gente? Bagagem. A gente só consegue ajudar mais quando a gente sabe mais, quando a gente tem bagagem. Então, não perder isso, que é a questão de sentar junto, em seminário, para estudar, para aprofundar, que isso é fundamental. Tá bom? Então, faça mais vezes, né? A palestra é muito bom, mas é curtinho, 50 minutos, não dá para nada. Faz formato seminário, pega uma pessoa experiente que estuda bastante sobre o assunto e vai conversar sobre isso, mas tem que saber da linha de pensamento e raciocínio da pessoa antes, tá? Porque depois que a pessoa chegar com a fala dura e derrotista, aí não tem como mais voltar atrás. Então, tem que saber, de fato, qual que é a linha de abordagem da pessoa, tá? No mais, eu agradeço aí imensamente pela atenção de vocês, que Jesus continue abençoando essa casa, os mentores da instituição, que a gente possa sempre estar conectados com essa proposta de divulgação e de vivência do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Obrigada, gente. Só para avisar que a Maria, né, a nossa da casa, ela está no horizonte do programa de saúde. Aí ela oferece todo mundo carinho, um chaveirinho, que eu poderia pegar para cada um esse presente. A gente vai encerrar esse seminário maravilhoso com esses ensinamentos. Rose, muito obrigado. Obrigada pela a você, sua filho. atenção, pela sua paciência de estar conosco, pela viagem que ela está fazendo, né? Que ela está fazendo um tour aqui na Bahia, né? Inês, muito obrigado também por estar conosco, viu? Muito gratificante a presença de vocês. E para encerrar, eu gostaria que a Rose nos brindasse com uma oração. Eu? Sim. Nossa! Gostaria que você nos brindasse uma oração, Vamos fazer uma principalmente prece. aqueles que estão no sofrimento. Então vamos lá. Ok? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e presente amigo, querido professor Allan Kardec e os demais benfeitores espirituais que nos abraçam e nos acolhem,
Nós agradecemos muito pelas bênçãos da vida, pela oportunidade sublime de conhecer o Evangelho de Jesus, que nos transforma e nos renova, de conhecer a doutrina espírita, que nos salva a cada dia, nos oferecendo uma oportunidade bendita de compartilharmos as melhores consolações com aqueles que sofrem. Agradecemos pelas vibrações dessa casa, por todos os espíritos que aqui adentraram nos 2 planos da vida. Agradecemos por cada família aqui representadas e rogamos que os benfeitores espirituais possam visitar a cada lar, envolvendo a todos os nossos familiares, amigos, com essas vibrações de amor que Jesus nos deixa a cada vez que nós nos colocamos à disposição de estudar. Que todos aqueles que mentalizarmos nesse momento possam também ser beneficiados por essas vibrações. Agradecemos ao querido Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, pelos espíritos que estiveram conosco nessa tarde, refletindo, meditando, bebendo na fonte do Evangelho, refletindo sobre as suas dores. Agradecemos por Sheila, por Anália Franco, que possamos continuar nesse legado maravilhoso do Evangelho, buscando o Evangelho como primeira de todas as coisas, que possamos nos sensibilizar a cada dia mais para acolher aqueles que se encontram em profundo sofrimento. Permita, Senhor Jesus, que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que aqueles que se encontram sem esperança, a vida, sem perspectiva de melhora, possam sentir um abraço amigo e fraterno de todos aqueles que aqui se encontram. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, porque muito precisamos da Tua presença no meio de nós. E que, sobretudo, Mestre amado, que possamos também estar contigo. Que assim seja. E amanhã continua. Amanhã a gente vai levar arroz lá para Posto da Mata. E quem puder e quiser ir, às 19 horas na Casa Espírita, em Posto da Mata, ok? Obrigado a todos. Aí ela vai, se alguém quiser livros, ela vai psicografar os livros, ela vai assinar.